aqui é o fechamento do Sermão do Monte. Diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Gente, nossa pergunta ali. Você aqui vai respondendo com a caneta em casa, certo? Você tá enxergando a pergunta ali, ok? Está ali a pergunta: por que as pessoas percebiam autoridade no ensino de Jesus? Por que as pessoas percebiam autoridade no ensino de Jesus? Gente, não tem uma única resposta certa, ok? Não é uma resposta. Então, sua resposta, anota aí uma resposta. Por que as pessoas, elas viam, elas percebiam, identificavam autoridade no ensino de Jesus? Esses versículos, eles mostram então o que aconteceu em seguida de que Jesus tinha encerrado o Sermão do Monte. Versículo 28 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Quando Jesus acabou o Sermão do Monte. E daí, esses textos revelam aqui a reação das pessoas que tinham ouvido o ensino de Cristo. A reação das pessoas, e daí eles também mostram a avaliação que a multidão fez sobre o discurso do Senhor Jesus, em comparação ao ensino dos mestres da lei. Esses dois versículos nos mostram essencialmente isso. Esse texto diz que as multidões estavam maravilhadas. Esse termo no grego, o que tem lá no dicionário, lá que a gente acha no dicionário do grego, é espantadas, assombradas, chocadas. Esse termo ele vai expressar que o ensino de Jesus deixou as pessoas profundamente impactadas, fascinadas, atônitas, perplexas, assombradas. Eles nunca tinham ouvido alguém ensinar daquela maneira e com tanta propriedade. Um comentarista bíblico aqui, o Hendrickson, ele comenta que no nosso idioma, na nossa língua, é muito difícil e talvez impossível reproduzir o exato sentido do verbo usado lá no original para descrever o estado de coração e da mente do povo. Esse comentarista, ele sugere que o significado literal do original seria algo como: ficaram como que fora de si. Fora de si. A Bíblia diz, então, fala sobre isso. Enfim, as multidões estavam maravilhadas. A palavra da lacuna ali, né? Maravilhadas com o ensino de Cristo. Com o ensino de Cristo. Sabe, não apenas a vida de Jesus, e a vida é muito importante, e a vida vem antes, mas também a maneira como ele ensinava maravilhou a multidão. A vida de Jesus maravilhava a multidão, e a maneira que ele ensinava também maravilhou a multidão. A forma de Jesus ensinar, ela se tornou objeto de estudo de muitos pesquisadores na área da educação.
os pesquisadores, aqueles que fazem lá as suas dissertações, muitas teses de doutorado, que analisam a maneira de Jesus ensinar. Augusto Cury, acho que todos aqui já ouviram falar, né? Ele buscou analisar a inteligência de Cristo. E ele chama então Jesus de o mestre dos mestres. Escreveu sobre isso alguns livros. Sabe, todo o verdadeiro educador, ele se rende à verdade de que ninguém, mas ninguém na história da humanidade ensinou de maneira tão espetacular, esplendorosa como Jesus. Jesus, ele abordou os assuntos mais relevantes e mais importantes da vida humana. E os assuntos relevantes de fato daquela época, são os assuntos relevantes de hoje. Porque falam do homem, da sua existência, das coisas que o chocam e que muitas vezes o colocam em crise. Jesus abordou como ninguém o assunto do relacionamento com Deus. Ele falou sobre relacionamentos interpessoais com os nossos iguais. Ele falou sobre o relacionamento com o dinheiro como ninguém. Jesus tratou dessas questões. Ele falou com toda a propriedade, com absoluta segurança sobre vida, sobre morte e sobre eternidade. Ninguém nesse mundo falou sobre esses assuntos como o Senhor Jesus. Ele ensinou usando ilustrações e exemplos muito concretos, que faziam parte lá do cotidiano dos seus ouvintes. Os recursos didáticos que Jesus usou foram extraordinários. Ele usava o visual. No momento, eu assisti uma vez um filme, eu acredito que foi aquilo mesmo. Quando Jesus estava falando lá a questão lá do grão de trigo. Daí, nesse filme, né, Jesus ele colocou a mão no lugar que tinha, ele mostrou esse trigo. Ele começou a falar, as pessoas olhando o trigo. Enfim, a Bíblia não diz que foi assim, que ele pegou na mão, mas, sabe, eu acredito que foi algo assim. Jesus, quando ele foi falar sobre herdar o reino dos céus, ele estava ali com as crianças, ele colocou uma criança, ele mostrou a criança. Era visual, marcante. Então Jesus ensinou como se ensina. Ele usava exemplos conectados à realidade do meio. A cultura que Jesus falava era uma cultura, era camponesa. Então ele usou os exemplos da natureza, do fruto, da árvore, da ovelha. Eles estavam lá debaixo do jugo do Império Romano. Então ele usou também os exemplos conectados a isso. O Senhor Jesus foi inigualável, extraordinário na sua didática, no seu ensino. Não houve, nem nunca haverá ninguém mesmo como ele. E, na sequência,
aqui do comentário, de que as pessoas estavam maravilhosas com o ensino de Jesus, vem uma frase comparativa, que diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O ensino, que é a palavra da lacuna ali, né? O ensino de Cristo era muito diferente daquele praticado pelos mestres da lei, que eram gente versada na lei mosaica, os gramateus, né, no grego, essa palavra no grego, e esses mestres da lei eram estudiosos da Escritura Sagrada, eles buscavam interpretá-la, ensiná-la, e eles tinham um respeito no meio, e eles estavam em conexão com as maiores autoridades religiosas e consideradas as autoridades espirituais do povo, que eram sacerdotes e os anciãos do povo, eles andavam junto com eles. Esse pessoal também buscava ouvi-los, mas o povo sabia de tudo isso, tinha um convívio com eles, eles disseram: Jesus é diferente, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que eles estavam dizendo é que os mestres da lei ensinavam, mas eles não percebiam a autoridade. Esses mestres da lei, com o objetivo de buscar alguma autoridade nos discursos que faziam, eles citavam os rabinos respeitados da história, da tradição judaica, mas sabe, eles não inspiravam nenhuma autoridade com suas próprias vidas. E no mais a mais, Jesus sempre criticou os mestres da lei, os escribas, né, os fariseus. Jesus os chamou de hipócritas, aqueles que usavam máscaras, tomando a figura do teatro grego, de artistas que vinham a público e com uma máscara e representavam alguém. Jesus dizia: vocês são artistas, vocês representam, mas vocês não são o que vocês ensinam. Jesus denunciava isso e o povo percebia isso. Tanto é que aqui, nesse momento, não foi uma fala de Jesus, foi uma observação do povo. É o povo que avalia, que compara. Esse povo que sempre ouvia o discurso lá dos escribas, dos mestres da lei, iam ao templo, iam às sinagogas e ouviam aqueles discursos. Eles viam, mas sabe, não convencia, faltava alguma coisa. Era bonito, era bem construído, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, era diferente. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida em algum momento aparece. Eles ouviam o discurso dos caras, mas eles acabavam sabendo da vida daqueles mestres da lei. E eles sabiam que a vida deles não era coerente com o discurso que eles traziam. Lucas 11:46, a gente pode ver isso. O ensino dos escribas, ele trazia conhecimento teórico. As palavras ali, conhecimento teórico. Mas não
se confirmava na experiência da vida. Então, o ensino dos escribas, ele trazia conhecimento teórico, mas não se confirmava na experiência da vida. Ele podia ser bem construído, mas era vazio de uma autoridade que trouxesse convencimento ao coração daqueles que os ouviam. Acho que eu já contei aqui para vocês, né, uma história, né, de um cara que chegou num lugar que era público, né, e ele abriu a Bíblia, ele começou a pregar. Falar. Daí alguém lá da multidão falou: fala mais alto. E daí ele, tá bom, começou a falar mais alto. Daí, fala mais alto. E daí ele ouviu essa pessoa, começou a falar mais alto. Daí a pessoa, fala mais alto. Ele disse: vou ter que gritar. Você não está me ouvindo? Daí essa pessoa disse: não, é que eu conheço a tua vida. Eu estou pedindo para você falar mais alto, porque numa dessas, se você falar mais alto, eu consiga ouvir mais a tua voz do que a tua vida, mas eu não estou conseguindo. Tua vida continua falando mais alto, né? Então, por isso que eu estou pedindo para você gritar mais. O que fala mais alto é a nossa vida. Nós vimos que Jesus, ele tinha didática como ninguém, mestre do ensino. A maneira que Jesus ensina é o que disse, tem sido objeto de pesquisa, de estudo, mas mais do que tudo, Jesus tinha vida. E as pessoas conheciam a vida de Cristo. As notícias chegam. As notícias chegam. As pessoas podiam dizer muitas coisas sobre Jesus. Aquele comentário que queriam desdenhar de Jesus. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Ok, eles podiam pegar esse comentário preconceituoso que havia de pessoas de um lugar e outro, mas isso, só que eles não podiam falar da vida de Jesus, da integridade de Cristo. Eles buscavam outras acusações, qualquer outra coisa, mas a vida dele, ninguém podia falar. E se falasse, não teria nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade eles teriam. Não era só conhecimento teórico, ele tinha experiência de vida. A observação, que é clara e nítida das multidões, sim, que Jesus tinha autoridade no seu ensino, mas vamos lá, quais as razões que traziam essa convicção à multidão? A vida, a gente está falando aqui da vida, mas alguns comentários aqui do John Stott, ele argumenta que Jesus não titubeava e não hesitava. Ele não era inseguro. Ele não tinha necessidade de se justificar no seu discurso. Nem tampouco tinha necessidade de ser extravagante ou empolado, usar palavras difíceis ou para confundir alguma coisa assim, não.
Muito pelo contrário. Ele diz que com uma certeza calma e despretensiosa, ele expunha a lei para os cidadãos do reino de Deus. Ele tinha segurança. O que ele falava era verdade. Ele tinha convicção. Calvino disse que as multidões ficaram atônitas porque uma majestade estranha, indescritível e fora do comum atraía para ele a mente dos homens. Era diferente. Era diferente. Por que mais? O ensino de Jesus tinha autoridade. Jesus tinha autoridade, palavra da lacuna, em seu ensino. Sabe por quê? Porque ele se colocava debaixo da autoridade do Pai. A autoridade vem quando nós honramos a autoridade, respeitamos a autoridade e nos colocamos debaixo de autoridade. Honra à autoridade é um princípio bíblico eterno. Jesus, ele se colocava debaixo da autoridade do Pai. Repito, a autoridade vem quando nós honramos a autoridade. Quando nós respeitamos a autoridade. Lógico, a autoridade de Deus, mas também autoridades que Deus tem colocado sobre nós. Um rebelde não tem autoridade. Um desobediente não tem autoridade. Então, Jesus tinha autoridade porque ele se colocava debaixo da autoridade do Pai. Quem não lida com os seus problemas em relação às autoridades, não terá autoridade. Como cristãos, e para que a nossa palavra, nosso testemunho, tenha autoridade, sabe, a gente precisa ver como que é o nosso relacionamento com a autoridade dos pais, ou como foi. E dar uma olhada lá, ver se não tem algumas coisas para consertar, para confessar. Se os pais estão vivos, converse com Deus e conversa com eles. Se já morreram, acerta com Deus. A autoridade vem na vida daquele que honra e respeita a autoridade. Jesus estava debaixo de autoridade. As palavras dele vinham debaixo de autoridade. Cuidado com pessoas e com ministérios, com pregadores, com youtubers que não respondem a ninguém, que não estão debaixo da autoridade de ninguém. Gente solta, gente que é ele e ele mesmo. Gente, isso é muito perigoso. Cuidado com igrejas que não têm nelas, sobre elas e de alguma maneira uma cadeia de autoridades e de prestação de contas. Cuidado. E talvez o cara seja até um cantor famoso, um pregador famoso. Mas é preciso ver de onde vem, qual é a origem. Está debaixo da autoridade de... Não, é de Deus. Ei. Ok, só de Deus. Não, Deus colocou uma cadeia de autoridades também.
Pode ter discurso bom, pode ter voz boa, pode ter muita coisa atraente, pode ter carisma. Mas tem que responder alguém, tem que estar debaixo da autoridade de Deus e também da autoridade de alguém. Eu estou debaixo da autoridade do pastor Eduardo, nós os pastores temos. O pastor Eduardo é membro do Conselho Estadual, mas está debaixo da autoridade do Conselho Estadual, está debaixo agora do líder do Estado, pastor Marcos Amorim, Conselho Estadual debaixo da autoridade de um Conselho Nacional e, enfim, o presidente está debaixo da autoridade de um estatuto que envolve uma igreja, responde à igreja, tem que responder a alguém. Todos nós precisamos responder a alguém, nós precisamos honrar a autoridade, estar debaixo de uma autoridade e prestar conta da vida. Jesus disse que ele não fazia nada sem antes vir o Pai fazer. Quando nós respeitamos a autoridade, isso nos dá autoridade para a gente ministrar com autoridade. Isso, falar com que a nossa fala venha e flua com autoridade. Jesus estava debaixo da autoridade do Pai. Jesus ensinava a palavra. E Jesus era a própria palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas a palavra que tem mais autoridade no universo é a palavra de Deus. O nosso discurso tem que estar baseado na palavra de Deus, não no achismo, não nas filosofias. Jesus tinha autoridade porque ele era a palavra, ele trazia a palavra e era a palavra de Deus. Teremos autoridade no nosso discurso, sim, se temos uma vida coerente com o discurso e que esse discurso seja totalmente fundamentado, que as bases do nosso discurso estejam na Bíblia. Na Bíblia. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade. Quando nós comemos e nos alimentamos da palavra de Deus, então comunicamos a palavra de Deus, então nós fazemos isso com autoridade. Eu sempre gosto de pensar, acho que é Ezequiel, 3º capítulo, versículo 2. 1, 2 e talvez 3, está mais ali no 2. Deus disse a Ezequiel, deu um livro e falou, coma esse livro. Coma o livro. E daí Deus diz, depois vá e fale. Coma, depois vai e fale. Como é que eu tenho autoridade para anunciar a palavra de Deus? Se eu como a palavra de Deus, se eu me alimento dela. Eu tenho que estudar a palavra de Deus para ministrar. Mas se eu só estudar, eu vou estudar uma passagem bíblica para ensinar aqui. Sabe, não vai ser bom. Eu tenho que comer. Eu tenho que ler a Bíblia para mim. Eu tenho que ter uma leitura bíblica diária, todo dia para mim. Eu tenho que comer. Ok, eu estudo, sim, eu também me alimento disso. E isso tem que entrar lá dentro de mim. Tem que tomar o meu ser, daí eu coloco daquilo que eu já comi. Deus disse a Ezequiel, coma, depois vá e fale.
E esse falar não quer dizer só, eu sei que em determinado dia eu vou falar, eu sei que lá no grupo pequeno, a reunião é tal dia, tal hora eu vou falar. Sabe, esse falar não é só em momentos pontuais. A palavra de Deus tem que fluir da nossa boca sempre, dentro de casa, nas nossas conversas, com as pessoas. A gente tem que comer. Quando a gente falar de Jesus e mencionar o nome de Jesus aos outros, sabe, isso tem que vir com vida. Eu não estou dizendo que todo mundo vai receber. Alguns vão rejeitar. Alguns vão rejeitar. No momento, né, que isso mesmo, a Carmen, a gente vai em algum lugar, no mercado, vai comprar alguma coisa, está em algum lugar, a gente nunca deixa de, na saída, falar alguma coisa, dizer: Jesus abençoe você, Deus te abençoe, alguma coisa assim. Hoje, no caso, né, hoje daqui a gente saiu muito tarde, eu acabei, no caso, indo junto com a Carmen num quilo almoçar. E daí, na hora de pagar, eu olhei ali para o moço, eu disse: e aí? E a vida, como vai? Como vai a vida? Eu olhei no rosto dele assim, achei que ele estava meio... vamos indo, né? Daí eu disse: olha, que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus abençoe a caminhada da sua vida. Sabe, eu procurei dizer aquilo de dentro do meu coração. Daí ele olhou para mim e falou: amém, amém, amém. Eu creio que Deus fez alguma coisa na vida daquele moço. A gente tem que comer. Todo mundo tem que comer. Todos aqui têm que comer a palavra. Você que me assiste, preciso comer. Se alimentar dela. Jesus tinha autoridade por causa disso. A autoridade do Senhor também residia no fato de que o Pai lhe dera tal autoridade. E porque ele fora cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Mateus 4,16. Ele foi no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós já falamos se submeter, está ligado em obediência. Em Cristo, a autoridade era vista porque ele fora obediente. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11, ele diz: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. A autoridade. Autoridade. Bem, sabe quando? Quando a gente obedece e a gente se humilha. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. E a gente se engana muito quando a gente acha que a gente vai ter autoridade quando a gente se levanta e briga com todo mundo e se exalta, se afirma. A Bíblia diz que não é assim. Jesus humilhou-se. Ele teve autoridade. A autoridade não é alguma coisa que
se reivindique, palavra da lacuna, que se reivindique. Ou que se evoque sobre si mesmo. A autoridade não é, sabe, não ia dar nada, aqui o ambiente ia ficar muito ruim se eu chegasse. Olha, eu sou o pastor da igreja, eu sou autoridade aqui, então fique em pé. Sente. Porque eu tenho autoridade. Não sabe não que eu tenho autoridade? Não. Não é assim. Autoridade não é uma coisa que eu vou reivindicar sobre mim. Sim, eu tenho uma responsabilidade, tenho uma posição numa hierarquia que sim, há uma autoridade nela. Mas se eu tiver que ficar evocando isso toda hora, talvez em algum momento de extrema necessidade, em uma situação isolada, específica, quem sabe, né, para alguém que não acorde, de repente seja preciso usar algum argumento assim, mas não é por aí. Autoridade não é alguma coisa que a gente tenha que ficar reivindicando e dizendo eu sou autoridade. Mas sim, é algo que reside sobre alguém em consequência, a palavra da lacuna. Em consequência de uma vida que é vivida de acordo com a vontade de Deus. Quando eu falo de viver em acordo com a vontade de Deus, eu me refiro a tudo aquilo que a gente já falou aqui, que tem a ver com coerência naquilo que se vive, que tem a ver com submissão a Deus, que tem a ver com obediência, que tem a ver com reconhecimento de outras autoridades, que tem a ver com humilhar-se, que tem a ver com ser ungido por Deus, que tem a ver com tudo isso. Quem assim vive tem autoridade em sua vida, em seu ensino. Autoridade no seu ensino. Isso não quer dizer que todo mundo vai ouvir, vai fazer o que a gente diz. Não. Mas sabe, eles vão perceber que tem autoridade. Que eu e você sigamos o exemplo de Cristo e ensinemos aos outros, não como os mestres da lei, mas como Jesus com a autoridade. A autoridade no nosso ensino, na nossa vida, no nosso ensino, no grupo pequeno, mas não só no grupo pequeno, no aconselhamento, mas não só no aconselhamento, dentro de casa, com amigo, com a pessoa lá do serviço, da escola, não sei. Quem rodeia você, quando ouve você, ela percebe a autoridade? Lembrei agora, até aqui, quando a gente estava orando, uma palavra que eu acredito que o Espírito Santo inspirou aqui no altar, que ele vai derramar uma autoridade maior sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Mas sabe, essa autoridade virá sobre gente assim, como você, como eu, que obedece, que come a palavra, que é cheia do Espírito, que a vida é coerente com o discurso.
autoridade. Quando eu falo disso, eu não estou falando de perfeição. O único perfeito foi Jesus. Ele recebeu o nome que é sobre todo o nome, porque ele foi perfeito. Nós não somos. Mas sabe, a autoridade também acontece na nossa vida quando a gente tem a humildade de reconhecer que erramos e pedimos perdão. A autoridade de um pai sobre um filho também vem quando ele diz: filho, errei, me perdoa. A partir dessa verdade de que nós não somos perfeitos, portanto vamos errar, nós precisamos e teremos que pedir perdão. E quando nós o fizermos, é preciso que saibamos que isso não vai nos tirar a autoridade, o fato de reconhecermos os nossos erros. Pelo contrário, vai nos dar mais autoridade. Deus nos ungirá com mais autoridade. Amém? Fica em pé na presença de Deus. Eu creio que Deus falou comigo, eu creio que Ele falou com você, eu creio que Ele falou com você que está em casa. Que sejamos gente de autoridade. Que o nosso testemunho seja um testemunho de autoridade. Talvez a gente tenha que sair daqui e acertar algumas coisas. Talvez pedir perdão para algumas pessoas. Talvez falar com Deus. Talvez pedir perdão para liderados, para líderes, para cônjuges, para pais, para filhos, para irmãos, para patrão, para empregado. Perdão. Talvez o Espírito Santo está dizendo algumas coisas para nós que sejam desafiadores, que Ele quer que façamos, porque Ele deseja derramar mais autoridade. Que quando falarmos, as pessoas instintivamente sabem: opa, tem alguma coisa diferente nessa fala. Tem uma coisa no ar. Ela pode até discordar, pode até rejeitar, mas vai perceber a autoridade.